havendo eu rejeitando para que não reinasse sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vai enviar-te a Jessé de Belamita, porque dentro dos seus filhos me tenho provido um rei. Glória a Deus. Então, vamos aqui. Deus manda envia Samuel para ungir Davi. E disse Samuel a Jessé: acabaram os mancebos? E disse: ainda falta o menor. Quer dizer, o menor sim. Não é que ele era menor, é que era o menos valoroso, né? Davi não era pequeno, Davi era grande. É o menos valoroso. Eis que apacenta as ovelhas, e disse, pois, deixa a Samuel, a Jessé: envia-te, manda o chama, porque então nós assentaremos na roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar dele o trouxa, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque esse mesmo. Glória a Deus. Está vendo, meus irmãos, como quer? Então veja bem, nosso Deus sabe o que ele quer. Glória a Deus. Então, o Davi foi ungido a rei. Aí veja bem, aí entra a parte que eu falei para você das pessoas. Então, Saul, atormentado pelo espírito maligno, o espírito do Senhor se retirou de Saul. Está vendo? O espírito de Deus se retirou de Saul quando Davi foi ungido. Agora a outra parte, 18. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé Belamita, que sabe tocar, valente e animoso, homem de guerra, tá vendo? Ele falou para Saul que o Davi era homem de guerra, situado em palavras e de gentil presença, e o Senhor era com ele, tá vendo? Veja bem, você vê como que é assim, às vezes as pessoas querem matar a gente. Agora vamos no 17. No 17, 32. Glória a Deus. Davi dispõe a pelejar contra o gigante. Está vendo? Veja bem. E Davi disse a Saul: não desfaleça. Glória a Deus. O coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu, né? Veja bem, se Davi já tinha ajudado Saul naquela anterior para trocar água para ele, porque toda vez que o Espírito do Senhor vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, né? E o Espírito ia embora. Então, quer dizer, era para o Saul vencer Davi, não era? Era, né? Então, porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a tua mocidade. Quer dizer, como que Saul fala, dá a parecer que ele não conhecia Davi. Ele está falando que o gigante era homem, era moço dentro de guerra, e Davi não, veja bem. E Davi ajudou ele lá atrás, Davi ajudou ele e traz o espírito, né? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após eles e feria, e livrava da boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e matei. Assim ferirei o teu servo o leão, como o urso, assim será este excrucioso filisteu, como um deles, portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Está vendo, meus irmãos? Então, quer dizer, o Saul deu uma que não conhecia Davi, mas veja bem, é onde que acontece.
Às vezes, quantas vezes você, às vezes, precisa de um favor de uma pessoa, a pessoa às vezes até te dá uma arma, te dá até uma arma para você combater com aquela pessoa. Por que ele dá arma? Dá porque se por acaso você vencer, você está devendo um favor para ele, porque você deu alguma coisa para você. Ó, aqui está no 36. Assim feriu o leão, né? Aqui vamos 37. E disse mais a Davi: o Senhor me livrará a mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Né? Veja bem, falou com Davi que o Senhor seria com Davi, mas com certeza estava com o coração para que não desse certo. O 38 já fala assim: e Saul vestiu, ó, veja bem, eu falei para vocês, que geralmente eles querem oferecer algo deles. E Saul vestiu a Davi os seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre o seu vestido, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquele sobre si. Está vendo? Ele queria que ele achou que ele deu uma que não conhecia Davi e deu as roupas das vestes dele para o Davi lutar contra o gigante. Mas o Senhor, o nosso Deus, se o Davi já tinha nosso Deus, para que o Davi queria roupa de gigante, queria roupa, queria capacete? Se o nosso Deus já é totalmente, nosso Deus é um salvador, um protetor de todos nós. Se você tem o nosso Deus, se tem nosso Deus com você não precisa mais de nada, né? Então foi Davi, só pegou o que Deus mandou ele pegar, que foi uma alforje, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras do ribeiro, né? E pôs no alforje, e de pastor que trazia a saber do surrão. E lançou a mão da sua fenda e foi chegando ao filisteu. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, portanto era mancebo ruivo e gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que vires a mim com um pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse o filisteu: tu vens a mim com espada, com lanças e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Está vendo, irmão? Então, quer dizer, nós temos nosso Deus, não precisa se preocupar. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas aí vem muitos aí querendo te oferecer coisa que não é, né? Que Deus não está nesse negócio. Quando Deus ele fala para você fazer, o Deus ele responsabiliza por você. Você pode ir até com uma vazia, que Deus responsabiliza por você. Você não precisa ficar tomando nada de ninguém emprestado, porque se você tomar alguma coisa de alguém emprestado, quando chegar mais tarde, ele vai jogar na tua cara, como Saul ia fazer. Se o Davi, porventura, tivesse vencido o filisteu com as roupas do Saul, ele ia falar: só venceu por causa de mim, venceu por causa das minhas roupas, né? Glória a Deus. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo ao encontro com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e contra-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a fenda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou
na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma fenda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi após em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e atirou da bainha e matou-lhe, cortou com ela a cabeça. Está vendo, meus irmãos? Então é assim que Deus faz. Às vezes a gente fica preocupado. Com a minha esposa, que ela acabou de falar aqui, que ela queria tirar a habilitação, mas estava preocupada que não ia dar certo. Mas quando Deus manda fazer, nosso Deus se carrega de tudo. Não precisa se preocupar, porque algo Ele faz por nós, né? Aí veja bem, depois que Davi matou o filisteu, aí que eu falo para vocês, aonde vem a trairagem. O Saul vem a perguntar de quem que Davi era filho, né? E perguntar de quem que Davi era filho, de quem é filho, né? E disse Saul: de quem és filho? Esse mancebo, e disse Davi: filho de teu servo Jessé. Está vendo? Ele já sabia que se ele tivesse interessado realmente em ajudar Davi, ele sabia que o Davi tinha ajudado ele lá quando ele estava com problema. Tudo ele turbava, né, a mente. O Davi tocava algo para ele. Por que ele não lembrou? Porque se era nos dias de hoje, a pessoa ia lembrar: ô meu amigo, foi você que me ajudou naquela época lá, tal. Eu sei que você é capaz de fazer isso. Você vai lá e você mata esse filisteu, que eu já conheço a sua fama. Por que ele deu uma que não conhecia? Porque jamais ele queria que Davi vencesse. Porque tanto é que quando gritava, as mulheres gritavam que Davi, Saul tinha matado 6.000, Davi matado 10.000, ele já tocou o coração. Então, quer dizer, nem todo mundo está contente. Nem todo mundo é contente com o seu sucesso. Às vezes você tem as suas coisas, as pessoas não querem que você esteja. Não querem que você esteja nada. Porque, veja bem, eu também tenho a contar muitas coisas. E quando eu fui montar a minha empresa, parente meu mesmo falou para mim: para que eu ia fazer aquilo? Se eu já tinha trabalhado tanto, para que eu não queria? Porque justamente ele não queria ver meu sucesso. Porque geralmente, por isso que Deus falou para Abraão: sai de perto da tua parentela, né? Porque às vezes a briga da gente, às vezes é mais com os parentes do que às vezes um amigo, né? E é assim que acontece, entendeu? Então, quer dizer, você fica muito esperto para ver pessoas se aproximando de você, te oferecendo muitas coisas. Quer te oferecer no momento, mas depois quer arrancar tudo de você. Depois que arranca de você, aí foge e fala que você ainda é o culpado ainda, entendeu? Foge e fala que você é culpado. Então você fica muito na vigilância do nosso Espírito Santo, do nosso Deus. Porque quando o nosso Deus mandar você fazer, você faz, sabendo que você tem um Deus que vai estar com você. Glória a Deus, entendeu? Porque nosso Deus conhece o coração de todo mundo. Porque, glória a Deus, o Jessé estava pensando que ia ser ungido, eram os grandão, os formosos, os bonitão, mas não. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, veja bem, enquanto estava todo mundo pensando que os filhos de Jessé seriam outro, Deus tinha escolhido Davi, né? Mas Deus, você acha que Deus não sabia o potencial de Davi? Sabia. Por isso Deus mandou escolher Davi, né? E outra, e tudo também tem que ter paciência, porque Davi foi ungido. Davi demorou quase um bom tempo para poder se assentar na cadeira de rei. Ele aguentou. Quantas afrontas Davi não aguentou para depois que ele se tornou rei, né? Então é assim, o nosso Deus falar que vai acontecer, vai acontecer. Não tudo no nosso coração, que tudo acontece. Glória a Deus. Isso foi só até aqui. Eu não quis aprofundar muito na palavra, porque o que eu queria falar foi isso que eu falei, né? Então adianta eu ficar enfeitando, falando com muitos que é enfeitar, mas tem que enfeitar. Eu tenho que falar o que realmente Deus quer que eu fale. E foi isso que Deus mandou falar. E a minha participação está encerrada. Eu agradeço a todos que estão ouvindo. Glória a Deus. Que Deus esteja com todos vocês, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.